Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e a aula de hoje está bem bacana, pois veremos como traduzir linguagens verbais para equações matemáticas e também veremos como resolvê-las. Preparados? Acompanhem! Vamos ler uma notícia do site G1. Brasil registra 3 queixas de intolerância religiosa por dia em 2022. Total já chega a 545 no país. Bom, reparem, vamos pegar algumas informações dessa notícia. Nós temos que são 3 queixas por dia. Vamos representar essas informações numa linguagem matemática. Olhem só. 3 queixas nós representamos pelo número 3. Por dia significa que esse 3 fica multiplicado por D. D a gente está chamando o número de dias, representando o número de dias pela letra D. Então, a gente pode falar que o total de queixas é igual a 3 vezes D, ou seja, 3 vezes o número de dias. E a gente também pode representar 3 vezes D como 3D. Número junto com a letra está multiplicando. Bom, reparem que aqui o número de dias, que a gente representou pela letra D, é uma variável. Por quê? Porque o número de dias varia. A gente tem o primeiro dia, o segundo dia, ou seja, temos vários dias. E aqui nós temos a linguagem algébrica da situação colocada na notícia. Bom, vamos verificar alguns valores que podem ser obtidos ao substituir números na letra. Então, primeiro dia, nós temos D igual a 1. Quantas queixas nós tivemos? É só multiplicar 3 vezes 1, que é igual a 3 queixas. Depois de 2 dias, D igual a 2, ou seja, nós fazemos a conta 3 vezes 2, que é igual a 6 queixas. No terceiro dia, D igual a 3, ou seja, tivemos 3 vezes 3 queixas, que é igual a 9 queixas. E a gente pode fazer isso para qualquer quantidade de dias. Então, generalizando, nós temos que, após D dias, nós temos 3D queixas, ou seja, 3 vezes D queixas. E essa aí é a linguagem algébrica que representa aquela situação inicial da notícia. Agora vamos voltar à notícia. Eu vou fazer uma adaptação dessa notícia original, tá? Só para facilitar os cálculos. Vamos supor que o total de queixas, ao invés de 545, seja 543. Bom, e aqui a gente vai colocar essa informação, também destacar, e podemos representar o quê? Que a quantidade de queixas, que é dada pela expressão 3D, é igual a 543. Agora a gente tem uma sentença matemática. E aqui a gente pode chamar essa sentença de equação do primeiro grau, pois o expoente do D, né, da letra ali, é 1. Então é uma equação de grau 1. Reparem que na equação do primeiro grau, a letra não é mais variável, porque é um valor que a gente pode achar. E a gente chama de incógnita. E na equação do primeiro grau, a gente também tem o quê? 2 membros. O lado esquerdo da igualdade, nesse caso 3D, pertence ao primeiro membro. E o lado direito da igualdade, no caso o 543, pertence ao segundo membro. Bom, reparem, como eu falei, a gente pode achar esse valor do D. A gente aqui quer descobrir um número que multiplicado por 3 é igual a 543. Bom, eu fiz isso para essa conta da exata, tá? Eu mudei o 545 para 543 para não ficar um número com vírgula. Se nós fizermos na calculadora, prestem atenção, 3 vezes 181 dá 543. Ou seja, o valor de D é igual a 181. Isso significa que, ao longo de 181 dias, a gente encontra aí 543 queixas. Bacana, né, galera? Bom, nesse exemplo nós vimos que notícias podem ser representadas por linguagem algébrica. E equação do primeiro grau também, que foi o exemplo apresentado. Bom, vocês repararam que eu direto já achei a quantidade de dias. Eu fiz 3 vezes 181 igual a 543 na calculadora. Mas existem métodos para que a gente possa resolver a equação do primeiro grau.
E é isso que nós veremos agora. Acompanhem. Vamos ver o que Jorge tem a dizer. Ele falou que o salário dele é composto por um valor fixo de R$ 1.500 e mais R$ 8 por cada venda que ele faz. E ele disse que recebeu, nesse mês, né, R$ 1.596. Bom, reparem, aqui nós temos uma linguagem textual, temos números, né? Mas a gente agora vai representar isso em uma forma de linguagem algébrica. Vamos ver quantas vendas Jorge fez no mês. Como eu falei, vamos aí representar essa informação na forma de linguagem algébrica. Vamos destacar algumas informações. Temos que ele recebe um valor fixo de R$ 1.500 e mais R$ 8 por cada venda. Ou seja, ele tem um valor fixo e mais um variável. Então, nós podemos representar o valor fixo por 1.500 mais 8 vezes x. X é a quantidade de vendas que ele faz. Bom, mas nós temos mais uma informação. Antes de mais nada, vamos juntar o 8 com x, porque 8 vezes x é 8x. Ele recebeu quanto? R$ 1.596. Preste atenção, também está destacado lá no texto. Então, essa expressão 1.500 mais 8x é igual a 1.596. E aqui a gente recaiu numa equação do primeiro grau. Bom, vamos ver como resolvê-la? Reparem, aqui nós vamos utilizar o princípio aditivo. O que é isso? Nós podemos somar ou subtrair o mesmo número nos dois lados da igualdade, ou seja, nos dois membros da igualdade. Reparem, primeiro a gente vai tirar o número que está ali no primeiro membro, né? O número que está sem o x, o 1.500. Então, de acordo com esse princípio, nós podemos subtrair 1.500, né, no primeiro membro, mas também temos que fazer isso no segundo membro, ou seja, nos dois lados da igualdade. E assim, reparem, 1.500 menos 1.500 dá zero, então a gente pode cortar dessa equação. Aí sobra o quê? 8x é igual a 1.596 menos 1.500 dá 96. Bom, agora a gente quer descobrir o número que multiplicado por 8 é igual a 96. Para fazer isso, nós utilizaremos outro princípio, que é o princípio multiplicativo, que consiste em a gente poder multiplicar ou dividir o mesmo número nos dois lados da igualdade, ou seja, nos dois membros. Então, olha só, para tirar esse 8, que está multiplicando x, é só dividir os dois membros por 8. Porque, reparem, 8 dividido por 8 dá 1. 1x é x. Então, dividimos o lado esquerdo da igualdade e o lado direito da igualdade por 8. Assim, a gente encontra que x é igual a 96 dividido por 8, dá 12. Ou seja, quantas vendas Jorge fez no mês? Ele fez 12 vendas. Bem tranquilo, né, galera? Vocês perceberam que a equação do primeiro grau funciona que nem uma balança de dois pratos? Tudo que a gente faz de um lado deve fazer do outro para não perder o equilíbrio. Mas no caso das equações, a gente fala que é para não perder a equivalência da equação. Então, utilizando esse princípio, a gente consegue determinar o valor de letras, né, de números desconhecidos, representados da forma de letras, e conseguimos resolver equações de primeiro grau. Vamos ver mais um exemplo que está bem bacana, acompanhem. Vamos ver o que Luísa tem a dizer. Ela falou que esse mês gastou metade do salário dela até a primeira quinzena do mês e gastou R$ 600 na outra quinzena. E ela também falou que os gastos dela totalizaram R$ 1.500. Bom, parece ser muitas informações, né? Mas será que a gente consegue representar essas informações em uma equação matemática? Porque assim a gente consegue descobrir qual o salário de Luísa. Bom, vamos lá. Reparem que as principais informações aqui que a gente pode anotar, metade do salário dela até a primeira quinzena que ela gastou, né? E gastou também R$ 600 na outra quinzena. Então, ela gastou metade do que a gente não sabe o que é e mais R$ 600. Então, metade do que a gente não sabe o que é, a gente pode chamar de x sobre 2, mais o que a gente sabe, que é 600. Então, x sobre 2 mais 600 representa o gasto dela. Mas se vocês repararem, a gente sabe também que o total de gasto foi de R$
R$ 1.500. Então, a gente pode igualar essa expressão a 1.500. Agora sim, a gente tem uma equação do primeiro grau. Vamos resolvê-la utilizando aí o princípio aditivo e multiplicativo. Primeiro, o mais fácil de tirar dessa equação é o 600 que está no primeiro membro. Lembrando que a gente vai procurar sempre isolar a letra no primeiro membro, ou seja, deixá-la sozinha no primeiro membro. Então, vamos tirar esse 600. Como é que a gente tira esse 600? A gente pode subtrair 600 dos dois lados da igualdade. Nos dois lados da igualdade. Então, aqui, a gente fica com x sobre 2 mais 600 menos 600 é igual a 1.500 menos 600. Reparem, mais 600 e menos 600 são opostos. Então, se a gente somar esses valores, dá zero. Então, a gente pode cortar da equação. E sobrou o quê? X sobre 2 é igual, aí a gente faz a conta, 1.500 menos 600. Dá quanto? Falaram 900? Está certo. Bom, agora é o seguinte, o 2 está dividindo o x, que representa o salário da Luísa. Bom, se ele está dividindo, a gente vai fazer a operação inversa. O inverso de dividir é o quê? Multiplicar. Então, vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 2. Então, fica 2 que multiplica x sobre 2 é igual a 900 vezes 2. Reparem que ali a gente pode cortar o 2, que está multiplicando, pelo denominador 2. Né? Porque 2 dividido por 2 dá 1. E aí sobra só o x. E 900 vezes 2 dá quanto, gente? Dá 1.800. Então, isso significa que o salário de Luísa é de R$ 1.800. Bacana, né? Utilizamos mais uma vez a equação para descobrir um valor desconhecido. Vocês perceberam que quando nós traduzimos um texto para a equação matemática fica bem mais fácil de resolver problemas? Bom, agora a gente vai ver mais um exemplo para a gente ficar fera. Acompanhem. Antônio precisa colocar cerca em um terreno retangular cujo perímetro é igual a 150 metros. Sabendo que a largura tem 15 metros a menos que o comprimento, quais são as dimensões desse terreno? Ou seja, a gente quer descobrir qual é a medida da largura e do comprimento. Mas olha só, vamos ter que colocar as principais informações do texto para poder resolver esse problema. Ó, olha essa frase, largura tem 15 metros a menos que o comprimento. Eu não sei quanto é a largura nem o comprimento, mas o comprimento a gente vai chamar de x, ou qualquer outra letra, você pode até utilizar a inicial do seu nome, e a largura vai ser o quê? Se eu chamar o comprimento de x, a largura vai ser x menos 15. E é isso que a gente vai fazer, ó. O comprimento é x e a largura é x menos 15. Mas ele também fala o quê? Que o perímetro é igual a 150 metros. E vocês lembram o que é perímetro? O perímetro é o contorno de uma figura plana. Então, nesse caso, vamos preencher as outras medidas para a gente representar o perímetro. Então, nós temos x na parte superior também, porque esse é um terreno retangular. Os lados opostos têm a mesma medida. E x menos 15 a gente vai colocar na direita. Agora, como eu falei, ó, o perímetro é o contorno. E nesse caso, é a soma dos 4 lados desse retângulo. Então, vamos lá, o perímetro é de 150 metros. Então, se a gente somar todas essas medidas, tem que dar 150 metros. Reparem, o que significa somar as medidas? É fazer x mais x menos 15, mais x menos 15, e igualar a 150. Aqui a gente pode eliminar os parênteses, e para ficar mais fácil de resolver essa equação do primeiro grau, vamos colocar, organizar o primeiro membro, ou seja, colocar as letras do lado das letras. Então, vamos ficar com x mais x mais x mais x, menos 15 é igual a 150. Quantos x tem aí? Conta aí. 4x, né? Então, temos que 4x menos 15 é só a gente pensar. Se eu tenho uma dívida de 15 e uma dívida de 15, eu tenho uma dívida de 30. Então, menos 15 é igual a menos 30. E vamos repetir o 150, igual a 150. Agora, a gente vai utilizar o princípio aditivo. Nesse caso, ó, vamos tirar o menos 30 do primeiro membro? Como? Basta somar 30 dos dois lados da igualdade. Então, assim a gente vai ter 4x menos 30 mais 30 é igual a 150 mais 30. Ó, menos 30 e mais 30, a soma dá zero, pois são simétricos. Então, a gente faz que 4x é igual a
150 mais 30 dá 180. Agora a gente vai utilizar o princípio multiplicativo. Reparem que eu preciso tirar esse 4 ali do que está multiplicando x. Para isso, o 4 está multiplicando x, vamos fazer a operação inversa. Vamos dividir os dois membros por 4. Então fica 4x sobre 4 é igual a 180 sobre 4. 4x sobre 4 vai ficar 1x, né? Então fica x, que é igual a 180 dividido por 4, dá 45. Assim, a gente responde, né? A gente descobre as medidas, as dimensões desse terreno. O comprimento é de 45 metros. E lembra da largura? A largura tinha 15 metros a menos do que o comprimento. Ou seja, a largura é igual a 45 menos 15, que dá 30 metros. E assim a gente achou as dimensões do terreno. Galera, foi muito bom estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Aguardo vocês no próximo abraço. Até mais!